Candidatos ao emprego de agente de trânsito junto ao SEST e SENAT. Vista o requerente. 844. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo referente aos meses de abril e maio de 2015. As comissões pertinentes. 846. Encaminha projeto de lei substitutivo a mensagem 76 de 2014, que institui o programa de incentivo à demissão voluntária aos servidores públicos do Departamento Municipal de Água e Esgoto. As comissões pertinentes. 847, em resposta ao requerimento 449, de autoria do vereador Paulo Tadeu, contendo pedido de informações sobre o trânsito nas ruas do bairro São Sebastião. Vista o requerente. 849, solicita a prorrogação do prazo para respostas aos requerimentos 531, pedido de informações do vereador Marcos Tadeu sobre a recuperação dos pontos turísticos. 533, pedido de informações do vereador Paulo Eustáquio sobre a demissão de guardas municipais e a realização de concurso público para provimento de cargo e aumento do efetivo da Guarda Municipal. 550, pedido de informações da vereadora Regina Cioff sobre o sistema de informatização e utilização de fibra ótica para atendimento às atividades da Prefeitura Municipal. Em discussão. Em votação. Pastor Paulo, por favor. Requerimento aprovado por 12 votos. Em resposta ao requerimento 491, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de ampliação da ponte situada na Avenida Santo Antônio. Vista ao requerente. 853, em resposta ao requerimento 492, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre o sinal das emissoras de televisão que exibem programação religiosa. Vista ao requerente. 854, em resposta ao requerimento 528, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre os serviços termais oferecidos através do SUS. Vista ao requerente. 855, em resposta ao requerimento 502, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre a progressão funcional dos servidores municipais. Vista ao requerente. 856, em resposta ao requerimento 503, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre a lotação de determinados servidores comissionados. Vista ao requerente. 857, em resposta ao requerimento 545, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de ligação das ruas Pedro Núncio e Antônio Matavelli Sobrinho. Vista ao requerente. 859, em resposta ao requerimento 548, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a contratação de moto entrega pela Secretaria Municipal de Saúde. Vista ao requerente. 860, em resposta ao requerimento 554, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre o volume de água da represa Cipó. Vista ao requerente. 862, em resposta ao requerimento 576, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre o repasse de parcelas do convênio firmado entre o município e a Associação Beneficente de Apoio à Comunidade, ABACO. Vista ao requerente. 864, em resposta ao processado legislativo 68/2014, que contém projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Anexar ao processado. 866, em resposta ao requerimento 566, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre os serviços de limpeza de bueiros. Vista ao requerente. Atos oficiais, decretos. 11.679, nomeia representantes para integrarem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 11.680, regulamenta
o mecanismo de financiamento público da cultura, denominado incentivo fiscal, em conformidade com o disposto na Lei 9.037 de 2015, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Poços de Caldas e da outras providências. À disposição dos senhores vereadores, da senhora vereadora. 11.681. Abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 1.179.525. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 11.682. Dispõe sobre a exoneração do ocupante do cargo em comissão de coordenador da divisão de zeladoria da região sul. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. 11.683, regulamenta a operação das zonas azuis, estacionamento rotativo pago nos termos da Lei 9.027 de 2015 e 9.068 de 2015. À disposição dos senhores vereadores e a senhora vereadora. Expediente dos vereadores. Anteprojeto de lei. Número 10. Altera e acrescenta dispositivos à Lei 8.208, de 7 de dezembro de 2015, que estabelece a obrigatoriedade da exposição mensal de lista de medicamentos disponíveis para distribuição à população na rede municipal de saúde e da outras providências. Autoria do vereador Flávio Faria. Ao senhor prefeito municipal. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar o transporte de estudantes universitários residentes na área rural do município de Poços de Caldas em veículos de transporte escolar municipal. Autoria do vereador Flávio Faria. À disposição, desculpa. Ao senhor prefeito municipal. Número 12. Institui no âmbito do Poder Executivo do município de Poços de Caldas o incentivo financeiro de desempenho variável do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, a ser concedido aos servidores do quadro da Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas, na forma que especifica. Autoria do vereador Flávio Faria. Ao senhor prefeito municipal. Número 13. Altera dispositivos da Lei 4.157, de 1º de junho de 1998, que cria o Parque Municipal de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Ao senhor prefeito municipal. Requerimentos. 647. Votos de congratulações à paróquia São Sebastião por ocasião do aniversário de 70 anos. Autoria do vereador Rogério Carrillo. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 13 votos. 648. Votos de congratulações ao Conselho Regional de Administração de Minas Gerais pelos 50 anos de existência. Autoria da vereadora Maria José Escaciotti. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 13 votos. 649. Pedido de informações sobre arrecadação e despesas provenientes da municipalização do trânsito. Autoria do vereador Marcos Tadeu. A leitura, pedido do vereador Flávio Faria. Com a municipalização do trânsito de Poços de Caldas, muitos munícipes questionaram o vereador proponente com relação à arrecadação de multas, bem como melhorias na sinalização, motivo pelo qual questiona. Primeiro, com a implantação dos radares na Avenida João Pinheiro e a presença de agentes de trânsito na cidade, foi aberta alguma conta específica para depósito da arrecadação das multas de trânsito? Segundo, qual banco e quanto foi repassado para o fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação no trânsito? Terceiro, qual a receita oferida até a presente data com a municipalização do trânsito? Enviar relatório especificando radares e agentes de trânsito. Quarto, quais as despesas da Prefeitura Municipal, desde a contratação da empresa para a instalação dos radares até a presente data? Enviar relatório. Quinto, existe algum projeto por parte da Secretaria Municipal de Defesa Social para a sinalização vertical e horizontal das ruas da cidade, que no momento estão totalmente apagadas? Enviar projetos e cronogramas de implantação. O presente requerimento tem o objetivo de materializar
a respostas aos interessados, bem como mantém essa casa informada a respeito dos fatos acima expostos. Pede espera de deferimento, vereador Marcos Tadeu. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 650, pedido de informações sobre os gastos da administração pública, autoria do vereador Marcos Tadeu. A leitura, professor Flávio. A leitura, pedido do vereador Flávio Faria. A fim de colaborar com a atual administração neste momento de dificuldades financeiras, pelo qual passa todas as prefeituras do Brasil, o vereador proponente questiona, primeiro, qual é o valor dos gastos mensais com aluguéis por parte da Prefeitura Municipal para a alocação de imóveis destinados a abrigar centros de educação infantil, escolas e unidades de PSFs, Programa de Saúde da Família, enviar relação das secretarias que estão alocadas em imóveis alugados de terceiros, assim como endereço e valor de aluguel mensal. Segundo, quantos cargos de confiança de provimento restrito existem atualmente dentro da administração municipal? Enviar relação informando nomes, cargos, local em que estão lotados os devidos vencimentos. Terceiro, quantos cargos de confiança de provimento amplo existe atualmente dentro da administração municipal? Enviar relação informando nomes, cargos, local em que estão lotados e devidos vencimentos. Quarto, quantos servidores não concursados estão contratados até o presente data? Enviar relação com nomes, cargos, local onde estão lotados e devidos vencimentos. Aqui tem um erro aqui de numeração. Então aqui o quarto aqui é quinto. Quantos servidores não concursados estão contratados até a presente data? Enviar relação com nomes, cargos, local onde estão lotados e devidos vencimentos. Repetiu? Número 5. Existe concurso em aberto cujas vagas estão ocupadas por funcionários contratados? Em caso de resposta afirmativa, qual o motivo de não ter ocorrido a nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso público? Sexto, quantos estagiários estão atuando dentro da administração municipal atualmente? Enviar relação com nomes, local onde estão lotados e devidos vencimentos. Sétimo, quantas empresas de consultoria estão atuando dentro da administração pública municipal atualmente? Enviar relação com nome, atuação, secretaria responsável e valores pagos pelo contrato. O presente requerimento tem o objetivo de esclarecer perante esta Casa os questionamentos acima expostos, haja vista ser de interesse público e colabora na materialização das respostas aos interessados. Pede espera de deferimento o vereador Marcos Tadeu. Em discussão. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio. Contribuo, acho que é muito pertinente a preocupação do vereador Marcos Tadeu, mas acho que seria importante se fazer também um paralelo assim, dos últimos 6 anos, 7 anos, para que se possa ter um diagnóstico mais preciso, né? Se avançou, se não avançou, acho que seria importante essa questão. Oi? Não, seria só uma sugestão, que acho que seria legal para você ter uma visão um pouco mais ampla do processo. Vereador Marcos Sansão? Vereador Marcos Sansão, quer se manifestar? Em votação? Requerimento aprovado por 13 votos. A presidência vai capear esse questionamento do Flávio Faria, caso... Ok. 651. Votos de congratulações ao atleta Luiz Lote Neto, o Gijo, pelo destaque em diversas competições. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Em discussão...
Em votação. Em discussão? Não, desculpa. Vereador Marcos Tadeu. Senhora O Presidente, senhor estava senhor desatento, eu secretário, também. nobres colegas vereadores, Luiz Lote Neto Gijo, um grande amigo e amigo de vários vereadores aqui nessa casa, é um entusiasta aí no bicicross, atleta, e no último ano ele ganhou uma série de campeonatos no estado de São Paulo e aqui em Minas Gerais, e ele levou o nome de Poços de Caldas para vários lugares. E ele, assim, não foi um campeonato, dois, não, ele ganhou uns 8 campeonatos seguidos. Então ele é um atleta de destaque aqui em Poços de Caldas, por isso que eu fiz esses votos de congratulação a ele. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 652 votos de congratulações ao atleta Fábio Dequique pela brilhante participação no torneio CrossFit Brasil, autoria do vereador Tiago Cavelanha. Em discussão. Com a palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez tenho a honra e o prazer de apresentar aqui um voto de congratulações desta casa ao atleta Fábio Dequique. Fábio Dequique já foi um grande destaque, sempre levando o nome do nosso município, antes um atleta do judô, ganhando aí diversos campeonatos a nível nacional e até internacional, agora atua com brilhantismo nessa nova modalidade esportiva chamada CrossFit, o esporte da moda, o esporte do momento, que exige aí que esses atletas tenham um desempenho e um preparo extremo. Essa competição do CrossFit Brasil, ela é concorrida por participantes, né, de todos os estados, e o Fábio Dequique, mais uma vez, fez um brilhante trabalho trazendo esse destaque para Poços de Caldas, e um atleta que merece, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento dessa casa através desse voto de congratulações. Obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 654, pedido de informações sobre os carrinhos utilizados pelos varredores de rua, autoria do vereador Joaquim Alves. 653, secretário. Desculpa. 653. Desculpa. Votos de congratulações aos organizadores do evento 26º Elo Nacional Escoteiro Poços de Caldas, MG, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Vereador Lical ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. Agora sim, 654. Pedido de informações sobre os carrinhos utilizados pelos varredores de rua, autoria do vereador Joaquim Alves. A leitura, pedido do vereador Marcos Tadeu. Após alguns relatos de munícipes e da observação do vereador signatário com relação ao estado de conservação dos carrinhos utilizados pelos varredores de rua, é o presente para encaminhar o seguinte pedido de informações. Primeiro, existe algum processo licitatório para aquisição de carrinhos aos garis? Em caso afirmativo, encaminhar cópia e especificar. Segundo, em caso negativo, há a possibilidade de adquirir o mais rápido possível novos carrinhos? Se há, qual seria a previsão para a aquisição? Com os novos carrinhos, os servidores terão melhores condições de trabalho e maior segurança no exercer da profissão. Outro ponto importante é um melhor aspecto visual com relação aos turistas que nos visitam. Nestes termos, pede expert deferimento o vereador Joaquim Sebastião Alves. Em discussão, com a palavra, vereador Joaquim. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, público presente, isso é uma preocupação não só do vereador Joaquim, de outros vereadores também. Eu lembro da legislação passada que nós tivemos aqui também, era muito abordado esse assunto.
E a gente sabe que de outras administrações, até hoje, não foi comprado esses carrinhos novos. Esse dia eu me deparei ali perto da FEPASA com um senhor, coitado, quase carregando, teve que carregar o carrinho na mão, que o pneu tinha saído. Eu conversando com ele, falei, olha, faz muito tempo que não compra esses carrinhos. Vê se vocês fazem alguma coisa lá para ajudar nós, que nós estamos precisando realmente para comprar uns novos carrinhos. Eu acredito que não seja uma coisa muito cara, né? E além de ser como foi dito, tem um aspecto mais bonito, que os carrinhos estão todos já, não tem, tá com a pintura mal feita já, não tem nada, nenhum emblema da prefeitura falando. Então isso é importante. É que nós estamos aqui de olho nessas coisas, que dá mais para as pessoas menos favorecidas, que são as pessoas que trabalham o dia inteiro com aqueles carrinhos, os carrinhos novos, com os pneus novos, rodando melhor, fica até mais bonito. E um aspecto também bonito para a cidade, né? Muito obrigado, pessoal. Em votação. Lical, por favor. Requerimento aprovado por 13 votos. 655. Votos de congratulações ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pela inauguração do 6º Comando Operacional de Bombeiros em Poços de Caldas, autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos, à disposição de todos os vereadores que queiram assinar o requerimento. 656. Pedido de informações sobre o recolhimento de resíduos sólidos de origem hospitalar e outros, autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 657. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim José dos Reis Fiola, autoria do vereador Joaquim Alves. Oficie-se. 658. Sessão especial comemorativa aos 70 anos de fundação da Paróquia São Sebastião, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Mas voltando para já ter conversado. Requerimento aprovado por 13 votos. 659. Pedido de informações sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Nós não pedimos os 200 da direção do Rogerinho, não é a mesma coisa? Foi aprovado já. Já. Não. Requerimento aprovado por 13 votos. Não fizemos, mas foi aprovado. É a mesma linha. 660.
Pedido de informações sobre a revitalização do espaço cultural da URCA. Autoria do vereador Jonei Eiras. Em discussão. Em votação. Chaves acionadas, por favor, Joaquim. Não, está assinando. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio, por favor. Requerimento aprovado por 13 votos. 661. Pedido de informações sobre o pregão para registro de preços, número 139, de 2015 e 140 de 2015. Locação de som e iluminação para eventos promovidos pela Prefeitura Municipal. Autoria da vereadora Maria José. Em discussão. Em votação. Marcos Tadeu ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 662. Aqui, ó. Pedido de informações sobre a possibilidade de fiscalização mais rígida de horários para carga e descarga no depósito do Mercado Fonseca. Autoria do vereador Luiz Carlos. A leitura, pedido do vereador pastor Valdir Sementini. Tendo em vista as dificuldades e perigos encontrados por pedestres que passam diariamente na calçada de frente ao depósito do supermercado Fonseca, devido à falta ou até descumprimento de horário para carga e descarga no referido local, este vereador indaga: primeiro, atualmente qual é o horário permitido para essa atividade no referido local? Segundo, como funciona a fiscalização para a carga e descarga deste tipo de estabelecimento? Terceiro, de quanto e quanto tempo ela é realizada? Justifica-se o presente requerimento. Por favor, a preocupação um deste pouquinho de vereador, silêncio no plenário, por favor. pois trata-se de um local com grande número de transeuntes que estão se sentindo incomodados com a entra e sai de veículos a qualquer hora do dia. Providências como uma fiscalização mais rígida precisam ser tomadas para que os pedestres sintam-se mais seguros e não fiquem transtornados ao passar pelo local. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Pene Silva. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria parabenizar o vereador Luiz Carlos pela ideia, pela proposição desse requerimento. Realmente, principalmente na rua Pernambuco, eu acho que é o local mais crítico. Esse empreendimento, na legislatura passada, nós aqui abordamos em várias oportunidades a impropriedade, talvez, a inadequação do local devido a estar ali, tinha uma fonte, tem ainda, né? E nós questionamos em várias oportunidades aqui, mostramos fotos e tudo mais, falamos também da dificuldade para carga e descarga. Eu já pude presenciar, vereador Lical, em muitos momentos, carretas enormes ali, tendo imensa dificuldade para entrar no depósito. Então, eu acredito que agora, com o trânsito já caminhando aí para uma municipalização mais concreta mesmo, eu acho que aquele empreendimento, aquela empresa, não deve mais ter autorização para fazer carga e descarga durante o dia naquele local. É impraticável, totalmente impraticável. O que nós vemos ali, um local de grande movimento, fórum, comércio, próximo ali da Rua Assis, o trânsito fica confuso, os pedestres encontram uma situação de insegurança. Então, nós esperamos que a equipe da Secretaria de Defesa Social possa responder a contento o vosso requerimento, e nós estamos aí ao seu lado e votando favoravelmente. Muito obrigado. Vereador Rogério Carrilho. Senhor presidente, senhoras, senhores presentes aqui, vereadores, vereadora.
Eu também queria dar os parabéns ao vereador Luiz Carlos, e Vossa Excelência faz uma referência no vosso requerimento, dizendo do incômodo nas calçadas, mas é muito mais além, muito na linha do que o vereador Antônio Carlos mencionou. Esses dias passando ali, tinha um caminhão para fazer a carga, ou descarga, ou estava carregando, sei lá o quê, mas tinha mais 2 parados em fila dupla. E assim, não tem tempo, se é 1 minuto, não é aquela parada que às vezes uma pessoa para descer alguém e tal, parado ali, e o trânsito, um transtorno, num local ali que realmente, eu não sei, Vossa Excelência menciona em que condições, né, foram dados um alvará de funcionamento de um estabelecimento daquele porte, sem poder ter dentro da sua área essa possibilidade de carga e descarga. Que a gente vê em outros locais, outros empreendimentos da cidade, mas esse transtorno não é uma coisa visível. Agora, naquele local, realmente é uma situação. E aí, vereador, eu não sei se só a fiscalização seria suficiente, viu? Porque é um negócio, me parece, sem muita solução, a não ser permitir só de noite, ou antes das 6 horas da manhã, porque qualquer horário fora disso é transtorno para todo mundo que passa ali, um transtorno para a cidade. Parabéns pelo requerimento. Vereador Paulo Tadeu. Eu também quero saudar aqui a iniciativa do nosso colega vereador Luiz Carlos em tocar nesse assunto. A sabedoria popular diz, às vezes, de alguns lugares em que as coisas não dão certo, que tem uma caveira de burro enterrada lá. Aquele é um local que parece que tem uma tropa enterrada. Porque aquela área, aquela quadra, foi uma das mais belas e expressivas amostras arquitetônicas do nosso estado e talvez do nosso país. Ali estava, naquele conjunto, o mercado antigo, o grande hotel, o Politeama e a prefeitura de Poços de Caldas, num conjunto harmonioso, rico e belíssimo. Por alguma razão, toda essa nossa riqueza, essa nossa história, diluiu-se numa série de decisões equivocadas e que beiraram a irresponsabilidade, como a troca do mercado municipal por material de construção, como a permissão para a demolição do grande hotel e talvez o mais criminoso de todos os atos, que foi a demolição do Politeama. Nós tivemos a oportunidade, na sequência dessas demolições, foram construídas uma sequência de lojas e sobrelojas em frente ao fórum. Essas construções interferiram na vazão da fonte de água sulfídrica fria, a fonte Sinhazinha, que ficou interrompida durante anos. Foi preciso um trabalho muito difícil, muito detalhado e muito criterioso para que a água pudesse ser recuperada. E aí, a incúria das incúrias, alguém permite que se construa ali um supermercado com características de hipermercado. Teve interferência, de novo, na vazão da água da fonte Sinhazinha, e criou toda essa dificuldade. São duas fontes que passam por ali. A fonte Sinhazinha, que nasce entre os fundos do fórum e as sobrelojas da Rua Pernambuco, e ali uma fonte que nós denominamos fonte... Não é Pedro Botelho, não. Ali é a fonte Sinhazinha, que é uma água sulfídrica fria, que era uma água utilizada antigamente para problemas gastrointestinais e que era vendida a peso.
Ela é vendida a peso. E tem uma outra água, que é a fonte Dona Amélia, salvo engano, que é uma água sulfurosa fria, que essa nascia de dentro do Grande Hotel. Então, essa sulfídrica fria teve interferência na vazão dela, ela reduziu ainda mais, que já era uma vazão pequena. E o supermercado ali, eu fico pensando quem é que fez o estado de impacto de vizinhança daquilo. E quem é que aceitou esse estudo de impacto de vizinhança. Então, ali eu tenho certeza, vereador Luiz Carlos, que a solução talvez seja essa apontada mesmo pelo vereador Antônio Carlos, de só permitir carga e descarga de madrugada, com prejuízo talvez ali dos hotéis do entorno e dos prédios de apartamento, mas que ali tem uma tropa de caveira enterrada, tem. Com a palavra, vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer as palavras dos companheiros. A minha preocupação, até eu estou fazendo um projeto, estudando um anteprojeto de lei agora, a respeito de carga e descarga no centro da cidade de Poços de Caldas. Porque, da maneira que está ficando, a cidade está crescendo e nós temos que estudar um outro tipo para não deixar caminhão grande descarregar na cidade. Então, estou fazendo um estudo para não prejudicar nenhum comércio. Uma coisa pouco é até a participação dos companheiros vereadores para a gente poder fazer esse projeto. Paulo Tadeu foi muito feliz nas palavras que ele falou. É um absurdo ali na fonte Sinhazinha, onde foi construído em cima daquela fonte. Não sei quem autorizou, por onde passou, quais foram os engenheiros da prefeitura que autorizaram. E outra coisa, pior ainda, é a respeito quem aprovou aquele supermercado naquele local. Eu acompanhei desde o início a construção daquele supermercado. Você precisa ver o que foi feito nas nascentes de água que tinha ali. Você pode ver que naquela fonte em frente à prefeitura tem época que a água seca. Porque o jeito que eles canalizaram, o jeito que eles fizeram, eu não sei, eu não acho certo. Isso aí eu acho que a gente tinha que questionar. Pelo menos já está construído, né? A gente teria que ver quem aprovou, como é que foi feita a aprovação daquele supermercado naquele lugar. Então, agora a gente vai levantar direitinho e ver quais as providências que a administração vai tomar a respeito das calçadas. Não queremos prejudicar o supermercado. Que faça o seguinte, os caminhões ficam em outro local, entra um, descarrega, sai aquele, entra outro. Hoje não, chega 4, 5, 6 caminhões e ficam parados ali, até em cima da calçada ficam parados. Então as pessoas que passam o pedestre ali, eles têm que desviar dos caminhões saindo para um lado e para o outro, antes que aconteça alguma coisa. Se acontecer, nós, o Poder Legislativo, já tomamos providência. Senhor, uma parte? O Joaquim comentou uma coisa, mas é a segurança. Porque se fosse que acontecer, a nossa parte como vereador, nós fizemos, nós cobramos. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação? Chama o Lical. A hora que ele votar. Requerimento aprovado por 12 votos. 663. Requer da mesa diretora, ouvido o plenário, entendimentos com a Secretaria Municipal de Turismo para a instalação de placa indicativa na divisa do Estado, autoria do vereador Paulo Tadeu. Tem que seguir a leitura, a pedido de quem? Desculpa. Leitura a pedido do vereador Rogério Carreiro. Primeiro, é conhecida a afetiva relação do poeta, cronista e jornalista Olavo Bilac com a cidade de Poços de Caldas, ao fim do século XIX e início do século XX. Segundo, nossa cidade serviu como descanso e refúgio deste grande intelectual brasileiro, merecendo referências escritas sobre a sua beleza e excelência. Terceiro, a paixão de Olavo Bilac por Minas Gerais teve início em um período de desterro político que viveu em Ouro Preto, no ano de 1893, como resultado
de sua oposição ao crescente arbítrio do governo Floriano Peixoto. Nesta época, cunhou-se a frase "Vira Minas é vir ao coração do Brasil". Quarto, em Poços de Caldas, no ano de 1901, descreve a roça pacífica da seguinte forma: ao sol fecundante, arfa a terra sagrada no seu perpétuo trabalho, corta-lhe o seio, o arado, que a revolve e remoça. Regam-se as chuvas benéficas, fecunda-lhe o suor dos que penam sobre ela para lhe exercitar o vigor. O formigueiro humano vai e vem, agita-se e tumultua na labuta contínua, amanhando o solo, lançando as sementes, vigiando o crescer dos rebentos, dando caça às lavras devoradoras, amontoando as colheitas. Silvam as locomotivas, rincham os carros de bois, trotam as tropas carregadas, propagando a vida, dilatando o comércio, expandindo o progresso, levando ao litoral e o âmago dos sertões bravios o pão, a felicidade e a riqueza. E há do romper do dia ao esmorecer da tarde, por toda a face da terra famosa e alegre, o ressoar do hino vasto, em que casam todos os rumores e todas as palpitações dessas milhões de atividades, cantando a glória de viver e de lutar. Quinto, forçoso é reconhecer que a importância das relações deste grande brasileiro em Poços de Caldas e nosso Estado. Ainda a título de exposição, sexto, com o desenvolvimento de atividades econômicas e urbanas na área do marco divisório, construção de poços, trevos, ampliação das rodovias que chegam a Poços de Caldas, o marco tornou-se imperceptível, tornando abrupta, repentina mudança de estado, não havendo nada relevante que informe aos visitantes o momento em que chegam a Minas Gerais. Considerando o exposto, é o presente para requerer que a Câmara Municipal, em entendimentos com a Secretaria Municipal de Turismo, faça a doação de uma grande placa indicativa a ser instalada durante as comemorações de aniversário da cidade, na divisa com o Estado de São Paulo, com a bandeira mineira impressa à esquerda da seguinte inscrição: Vira Minas é vir ao coração do Brasil. Olavo Bilac, 1893. Logo abaixo, em rodapé, o brasão municipal à direita, com a inscrição à esquerda: Câmara Municipal de Poços de Caldas. Deste modo, saudamos e reverenciamos nossa mineridade, enquanto homenageamos um grande amigo de Poços de Caldas. Nesses termos, pede deferimento o vereador Paulo Tadeu. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 664. Requer o uso das dependências da Câmara Municipal no próximo dia 26 de setembro, sábado, às 9h às 13h30, para o encontro visando a formação local em Poços de Caldas da Frente Brasil Popular. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 665. Pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de passagem elevada ou pintura de uma faixa de travessia na Avenida Alcoa, altura do número 8.744, Jardim Kennedy 1. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão, a leitura, vereador. A leitura, pedido do vereador autor. Devido a várias reclamações recebidas por moradores do local que alegam e alertam para o perigo da falta de uma passagem elevada ou pintura de uma faixa de travessia no referido local, este vereador indaga. Primeiro, existe a possibilidade de se colocar uma passagem elevada ou a realização de pintura de faixa de travessia na Avenida Alcoa, na altura do número 8.744? Se negativa a resposta, justificar o motivo. Segundo, se afirmativa a resposta anterior, em quanto tempo esta melhoria pode ser realizada? Justifica-se o presente requerimento a preocupação deste vereador, pois trata-se de um local com grande tráfego de veículos e também área de travessia de crianças, já que existe uma escola bem próxima. Com esta melhoria,
tanto os motoristas quanto pedestres ficarão mais atentos à passagem pelo trecho. E, além do mais, é necessário providências urgentes para que o pior não venha a ocorrer, já que, algum tempo atrás, este vereador fez o mesmo pedido de melhoria de frente da Escola Caique, onde não obteve resposta e uma criança acabou sendo atropelada e, consequentemente, perdendo a vida, que era o seu bem mais precioso. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Luiz Carlos Penicilva. Em discussão, com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, foi uma preocupação muito grande, tenho certeza de outros companheiros também, porque ali foi construída aquela creche na Vila Matilde, onde muitas crianças estudam ali e moram no Kennedy. Então, eles são obrigados a atravessar aquela pista, a Avenida Alcoa, avenida muito perigosa, inclusive os meios-fios ali, a divisão da pista é muito alta. E as crianças ali, se eles estão passar correndo, para passar correndo é perigoso machucar. Então, eu peço encarecidamente que façam uma... Mas não é para ficar no papel, não. Viu, senhor presidente? Eu gostaria de cobrar, não ficar no papel. Infelizmente, o líder, o prefeito dessa casa, porque muitos pedidos nossos nessa casa é para o bem da população, não é para o nosso bem, não. E fica no papel e no papel esquecido. E são vidas, são crianças, pessoas que necessitam. Então, estou pedindo encarecidamente, constem ato nessa casa. Se alguma coisa acontecer e não for feita, a responsabilidade é do Poder Executivo. Porque nós, vereador legislativo, eu e outros companheiros vão aprovar comigo esse pedido, e nós todos estamos responsáveis. Então, cabe agora à Prefeitura não fazer muitas coisas que estão fazendo com a gente. Simplesmente fica no papel e joga na gaveta. Isso que eu pedi. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 666. Pedido de informações complementares ao requerimento 509/2015 sobre o trevo que dá acesso ao frigorífico Tamoio, autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 667, pedido de informações sobre os eventos culturais no município. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Vereador Ical, obrigada. Requerimento aprovado por 12 votos. 668. Pedido de informações complementares ao requerimento 185/2014, que trata de uma galeria localizada na Avenida Venceslau Braz, no loteamento Chácara dos Cravos, autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão? Com a palavra, vereador Luiz Carlos. Peço ao senhor presidente, nobres colegas, essa é uma novela antiga, tem outros vereadores também que já se preocuparam, se me falam, são muitos, eu não vou citar nome, porque às vezes eu posso esquecer algum companheiro, alguém pode ficar até chateado comigo. É o seguinte, a prefeitura deu uma autorização para poder tapar uma galeria aonde que a água descia do Chácara Poços de Caldas e passava naquela galeria. Estranheza desse vereador, o Departamento Ambiental da Prefeitura foi lá e autorizou eles tampar essa galeria. O que aconteceu? Essa galeria não tem lugar mais para desaguar, que antigamente ela passava nesse lote e desaguava lá no rio, e agora não tem onde desaguar. Então, na tribuna eu vou mostrar com fotos o que está causando para os moradores das indústrias que estão naquele local. Se a pessoa erra, ele é multado. Agora eu queria saber quais providências, quando a prefeitura faz errado,
quais as providências que serão tomadas. Só isso, muito obrigado. Depois eu vou explicar melhor. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 669. Pedido de informações sobre a entrega dos carnês de IPTU em atraso, autoria do vereador Valdir Sementilho. Leitura, pastor? Então, coloque em discussão. Com a palavra o vereador pastor Valdir Sementilho. Senhora presidente, secretário, vereadores, vereadora, público presente, eu fui procurado por alguns munícipes que estavam recebendo em atraso e eles foram até a prefeitura para poder ver como que fazia, porque chegou atrasado e eles tinham uma multa para pagar e também perdi o direito do desconto. Que as pessoas me procuraram falando desse jeito. Então eu falei, olha, o que eu poderia fazer? Falei, olha, o que eu posso fazer é primeiro perguntar o que aconteceu na verdade, se isso procede, e depois, né, se realmente procede todas essas informações. Então por isso que eu fiz esse pedido, né? Então vou aguardar a resposta para poder ver o que está acontecendo. Continue a discussão. Em votação. Rogerinho, desculpa. Requerimento aprovado por 13 votos. 670. Pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de travessia elevada Traffic Calm na Avenida Pedro Galha, autoria do vereador Luiz Carlos. A palavra, vereador Paulo. Então, eu coloco em discussão, com a palavra, vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores presidentes, eu gostaria até de cumprimentar também e cobrar do ilustre líder, do senhor prefeito desta casa, para que leve essa mensagem do Luiz Carlos Penin Silva e a minha também. São pessoas que nos procuram, né, no sentido de travessia de Traffic Calm ou de travessia de pedestre. Se torna inviável pelo secretário, sei lá, não manda nem resposta até então. Mas nós queremos, eu tenho várias, vereador Lical, ali próximo à PAI, pedido de colocação de um Traffic Calm perto da PAI. Até hoje não tive resposta. Eu tenho ali também, próximo à senhora presidente, na rodoviária, no terminal rodoviário, para atravessar até o shopping, também várias reclamações. Já houve atropelamento lá, mas também tem essa indicação e sequer tem, algumas providências são tomadas. Enfim, são vários locais próximo aqui da Secretaria de Saúde, né, do Parque aqui, José Vargas de Souza, também tem. Esses são vários. E são vários locais. E, na verdade, nós fazemos o papel, e o senhor líder do senhor prefeito não estava aqui, agora está presente, que leva essa reivindicação do vereador Lical e a minha também, que faça alguma coisa em nome da população, porque eles são contribuintes, merecem, principalmente pessoas deficientes, que não tem como transitar, né, próximo à PAI ali, de atravessar ali, às vezes correndo o risco de ser atropelado, senhora presidente. Mas, né, acho que e por isso eu quero cumprimentar o vereador, quem sabe ele, né, com a força que ele tem também, com o executivo, e que vai resolver, que leva essa reivindicação também para a gente, vereador Lical. Essa força, esse pedido meu, em nome das crianças da PAI que ali estuda, das pessoas com deficiência. Muito obrigado e parabéns pelo requerimento. E com a palavra o vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvi atentamente as palavras do vereador Paulo Eustáquio e achei muito importante falar com a minha força que eu tenho. Eu acho que ele deve ter mais força do que eu,
Porque ele faz parte, já fez parte do trânsito de Poços de Caldas, já trabalhou na polícia, já tem mais envolvimento que eu. Eu acredito que um pedido meu, reforçado pelo Paulo Eustáquio, eu tenho certeza que o prefeito vai atender. Muito obrigado. Em votação. Vereador Antônio Carlos, ausente. Requerimento aprovado por 12 votos. 671. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Angelber Aparecido Garcia, autoria do vereador Luiz Carlos. Oficie-se. 672. Pedido de informações sobre o contrato de comodato referente à área hoje utilizada para abrigar as unidades do Programa Saúde da Família das fazendas Souza Lima e Aparecida, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Vereador Ical, por favor. Requerimento aprovado por 12 votos. 673. Pedido de informações sobre a contratação da empresa Soner Sistema Informática Limitada, autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Flávio, por favor. Requerimento aprovado por 13 votos. 674 foi um requerimento retirado pelo autor. 675. Retirado. Votos de congratulações ao 9º GP de Rolimã em Poços de Caldas, autoria do vereador Tiago Avelange. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 676. Pedido de informações sobre a atual situação da Prefeitura Municipal em relação ao número de servidores e cargos, inclusive das autarquias municipais, autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 13 votos. 677. Convocação do Dr. Marcos Rogério Alvim, diretor da empresa pública DME Distribuição S.A., DEMED, para comparecer a esta casa, a fim de prestar esclarecimentos sobre os assuntos. Primeiro, transferência de recursos do DME para a Prefeitura de janeiro de 2013 até a presente data. Segundo, situação financeira das empresas do grupo DME. Terceiro, mudanças no Conselho de Administração, onde 3 conselheiros foram demitidos e substituídos por secretários municipais. Quarto, possível transferência para a Prefeitura de recursos anteriormente provisionados para o pagamento de multa junto à Receita Federal. Autoria dos vereadores Antônio Carlos, Jonei Leandro, Marcos Tadeu, Maria José, Paulo Eustáquio, Tiago Cavelange e Valdir Sementini. Leitura. É basicamente a mesma coisa, mas a leitura a pedido do vereador Paulo Tadeu. Primeiro, quais foram os valores transferidos do DME para a Prefeitura de janeiro de 2013 até a data de hoje? Segundo, qual o seu parecer sobre as últimas transferências efetuadas para o Caixa da Prefeitura? Terceiro, é verídica a informação de que recursos provisionados para o pagamento de multa junto à Receita Federal serão transferidos para a Prefeitura? Justificar. Quarto, quais as razões para o afastamento de 3 integrantes do Conselho Administrativo e sua substituição por 3 secretários municipais? Quinto, qual o parecer do Conselho Administrativo sobre a possível transferência de recursos anteriormente provisionados para o pagamento da multa junto à Receita Federal?
Nestes termos, pedem a guarda de deferimento os vereadores já mencionados na leitura do requerimento. Em discussão do plenário, com a palavra o vereador Senhor presidente. Paulo Tadeu. Senhor presidente, obrigado pela... Eu gostaria que alguns dos pelo menos um dos signatários me explicasse um pouco essa convocação, porque eu não consegui entendê-la. Eu não consegui compreender esta convocação. Qual vereador aqui? Vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, ilustre líder do senhor prefeito, vereador Paulo Tadeu, nós estamos apenas cumprindo com a nossa principal função como vereador, que é procurar informações a respeito de fatos que são alguns de conhecimento público, como as mudanças no Conselho de Administração, e outros fatos que a gente vem tomando conhecimento através da imprensa, através de informações que outros vereadores também tiveram, dentro daquilo que vem para a gente de informações de próprios funcionários que trabalham nas empresas da DME. Então, eu acredito que apenas o objetivo de buscar esclarecimentos. O senhor doutor Marcos Rogério Alvim, funcionário de carreira, é uma pessoa bastante qualificada, na minha visão, para nos trazer informações. O que ele não estiver em condições de responder, ele fala, isso aqui não está eu não tenho conhecimento, acho que não tem problema nenhum, nós não estamos fazendo nenhuma acusação, nós apenas apresentamos algumas perguntas. Esse é o objetivo de buscar informações, que é papel do vereador. Eu acredito que o requerimento está bastante fundamentado. Muito obrigado. A palavra o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, quanto ao mérito do pedido de informação, eu não tenho o que discutir. Mas, honestamente, há uma confusão tremenda nessa convocação. Isso é a mesma coisa que convocar o sorveteiro para responder por que a fábrica de sorvete não fabrica mais um determinado sabor. Como é que nós chamamos aqui? Como é que nós, da Câmara Municipal de Poços, podemos endossar uma convocação em que nós chamamos o diretor da distribuição, da DME Distribuição, para responder sobre a DME Participações? Porque a primeira pergunta, quais foram os valores transferidos do DME para a Prefeitura de janeiro de 2013 até a data de hoje? DME é a DME Participações, não é a DME Distribuição. Até porque a DME Distribuição não passa dinheiro para a Prefeitura. A DME repassa o seu lucro para a holding. Parte do seu lucro para a holding. E a holding repassa parte do seu lucro para o município. Então, o DME Distribuição não tem nenhum papel nesse fluxo de dividendos. Então, não cabe ao diretor superintendente da DME Distribuição responder sobre o DME Participações. Qual o seu parecer sobre as últimas transferências efetuadas para a Caixa da Prefeitura? Se nós formos ler atentamente o Estatuto Social do Departamento Municipal de Eletricidade e Distribuição, o DEMED, nós não vamos ver entre a alçada, entre as previsões de alçada do diretor, nenhuma atribuição que lhe incumba de dar parecer sobre decisões da Assembleia de Acionistas, e muito menos do Conselho de Administração. O que nós estamos fazendo aqui é uma subversão de hierarquia. Nós estamos pedindo que um diretor do Departamento Municipal de Eletricidade e Distribuição dê parecer sobre decisões de instituições acima dele. A da Assembleia da DME Participações, Assembleia de Acionistas, do Conselho de Administração da DME, e, de novo, sobre recursos que não lhe dizem respeito. Dizem respeito à DME Participações. Terceira pergunta, qual a situação financeira das empresas do grupo DME? Ele pode ter
até conhecimento da situação financeira das empresas do Grupo DME. Mas ele não tem autoridade para falar em nome do Grupo DME. Nenhuma autoridade. Não lhe cabe competência. Isso é usurpação de competência, invasão de competência, subversão de hierarquia. A quarta pergunta. É verídica a informação que recursos provisionados para o pagamento da multa junto à Receita Federal serão transferidos para a Prefeitura? De novo, essa pergunta cabe a participações, porque não é o recurso da DME distribuidora que vai ser eventualmente repassado. Não é a distribuidora, é a participações. Quais as razões para o afastamento de 3 integrantes do Conselho Administrativo e sua substituição por 3 secretários municipais? Como é que um diretor vai opinar sobre a decisão do acionista, sem subverter a hierarquia, sem expor-se, inclusive, a uma situação de indisciplina dentro da estrutura da empresa? Não lhe cabe fazer nenhum comentário público sobre uma decisão do acionista. Qual o parecer do Conselho Administrativo sobre a possível transferência de recursos? Não é o Conselho Administrativo do DME Distribuição que trata disso. É o Conselho Administrativo do DME Participações. Então nós estamos chamando a pessoa errada. Nós estamos chamando o homem do carrinho do sorvete para responder por que a fábrica não fabrica mais sabor chocolate. O que ele vai fazer aqui, certamente, como funcionário diligente que é, como cidadão diligente que é, ele vai chegar aqui, vai à tribuna, dizer que atende uma convocação desta casa, que se sente honrado de aqui estar, mas que ele não pode responder nenhuma dessas perguntas sob pena de indisciplina. Então, acho que aqui os vereadores signatários foram bem no conteúdo, mas erraram gravemente na convocação. Estão convocando a pessoa errada. Então, eu não me sinto à vontade. Gostaria muito de votar a favor dessa convocação, embora eu sempre prefira o convite, porque ele não está sob suspeição, como disse o próprio vereador Antônio Carlos. Eu sempre prefiro o convite, mas não teria nenhum problema de votar o conteúdo dessa convocação. Eu não posso votar a convocação de um diretor que não pode falar sobre os temas aqui elencados. Não pode, sob pena de indisciplina, sob pena de subversão da hierarquia de uma empresa pública. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais vereadores autores, gostaria de pedir a anuência de todos os outros signatários para consultar a mesa a possibilidade de incluir também, então, nessa convocação, acatando a sugestão do nobre líder do prefeito, do senhor João Deon, presidente da DME Participações, que eu acredito que a presença dos dois, então, ficaria completa, ficaria, então, aí, nós estaremos aí servidos das informações, tanto a que cabe a Participações, quanto a que cabe a holding. Caso seja possível, senhor presidente, não haja nenhum impedimento regimental, acho que eu posso falar em nome de todos os signatários e pedir essa inclusão também na convocação do senhor presidente da DME Participações. Obrigado. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Eu concordo, senhora presidente, plenamente com a sugestão do nobre colega vereador Tiago Cavelanha, acredito que os demais colegas também. Sempre lembrando que agora há pouco mesmo Vossa Excelência, presidente, acrescentou uma observação feita pelo vereador Flávio Farias, tem sido uma praxe aqui, né? Então, eu acredito que a sugestão acatada, eu acho que tanto o doutor Marcos Rogério como o senhor João Deon, eu acredito que seria de bom ouvir essa sugestão ser acatada. Muito obrigado. Vereador Flávio Faria. Eu só queria manifestar aí, e até concordo com as observações feitas pelo vereador Paulo Tadeu,
porque quando você observa, quando eu vi o pedido de convocação, eu olhei a Lei 111, e quando você vai lá no artigo 26, ele estabelece o direito, né? É claro, já é uma premissa do Poder Legislativo, mas estabelece também no seu artigo 26 a responsabilidade da Câmara com o Tribunal de Contas de acompanhar os investimentos, o andamento do DME. Mas o interessante é observar que no artigo 12 fala da estrutura organizacional do DME. E aí você fala do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. Então, todas elas dentro do quê? Do DME. E, inclusive, o DME é o maior acionista, né, majoritário, do DME distribuidora e do DME energético. Então, acho que se não for possível fazer esse acatamento, eu acho que se torna praticamente assim, na minha avaliação, cria-se uma situação muito complicada, porque a gente estaria fugindo dessa premissa da discussão. Estaria convocando uma pessoa, de fato, para vir aqui na Câmara Municipal, que não teria condições, de acordo com o próprio a Lei 111, discutir sobre esse assunto que está dentro estabelecido na Lei 111. Então, é só essa preocupação, que se não for possível fazer essa troca, eu acho que seria complicado fazer a votação. Obrigado. Vereador Rogério Carrilho. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadora, no meu entendimento, nós estamos aqui refazendo, então, o requerimento, não no seu conteúdo, mas nas pessoas que viriam aqui. Se estamos havendo um precedente desse, eu também queria fazer a sugestão aqui, em vez de convocação, de convite, para que a gente pudesse acatar que fosse o convite. Estamos refazendo e vai ser um requerimento verbal, porque não dá tempo de ir lá fazer um requerimento novamente para que pudesse votar, e o nosso regimento também não permite que fosse assim. Então, já que estamos refazendo, e vamos incluir aqui o nome do Dr. João Deon para que viesse aqui junto com o Dr. Marcos Rogério Alvim, que também não fosse uma convocação e que esse requerimento verbal fosse um convite. Com a palavra, o vereador Thiago. Nobre colega, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereador Rogério, eu só acho que o senhor esqueceu de consultar os autores do requerimento. Eu, quando pedi... Você me permite uma parte? Nós estamos aqui debatendo o assunto. Sim. Tá? Da mesma forma, como Vossa Excelência solicitou à mesa que fizesse isso, eu também estou fazendo a mesma solicitação que Vossa Excelência tem direito de fazer. Não estou aqui desrespeitando a autoria de ninguém, não. Só estou fazendo realmente uma proposição semelhante à que foi encaminhada à mesa diretora. Sem dúvida nenhuma, vereador Rogério. Eu só que quando eu pedi a inclusão do nome do presidente da Holding, João Deon, eu fiz consultando os outros autores do requerimento. Então, acho que aí, assim como aquela alteração foi consentida pelos outros autores, essa também mereceria pelo menos a consulta. Não sei, eu já manifesto o contrário. Acho que no meu ponto de vista, deveria ser mantido a convocação dos dois presidentes. Meu manifesto pessoal como um dos autores. Só isso, obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Olha, eu queria dizer que acho prudente a manifestação do vereador Rogério Carrilho. Por que eu acho prudente? Porque o que nós estamos fazendo aqui é um arranjo. É um arranjo regimental que a mesa pode acatar, não há nenhuma estranheza nesse processo, mas o fato de estarmos convocando também o João Deon não elimina a realidade de que nós estamos convocando indevidamente o diretor do DME Distribuição. Indevidamente, porque no estatuto do DME Distribuição, as atribuições do diretor superintendente é dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar a execução de atividades do DME Distribuição. Autorizar a realização de procedimento licitatório referente a obras, serviços, etc. Autorizar a contratação, movimentar, definir penalidades, demitir pessoal, bem como conceder férias. Propor aquisição e alienação de bens, determinar estudos para reajuste e revisão periódica das tarifas, decidir processos relativos à cobrança de multa e parcelamento, delegar atribuições ao diretor técnico e ao diretor administrativo e financeiro. Não consta aqui no estatuto que ele possa falar em nome da DME Participações. Não consta aqui
que ele possa emitir parecer sobre transferências. Não consta aqui que ele possa emitir opinião sobre a situação financeira do grupo DME. Não consta aqui que ele possa entrar na intimidade contábil da DME Participações para dizer aqui se é verdade que saiu dinheiro de provisionamento de pagamento de multa para ir para a prefeitura, que na verdade não saiu, né, porque não tem mais provisionamento. Não consta aqui no estatuto que ele possa falar sobre substituição de integrantes do Conselho Administrativo. A vereadora Maria José, que é signatária aqui, sabe exatamente o que eu estou falando. Está mudando tudo. Qual o parecer do Conselho Administrativo? Como é que ele pode falar sobre o Conselho? Em nome do Conselho Administrativo? Então, a intervenção do vereador Rogério Carrillo é uma intervenção que busca consertar essa circunstância, visto que um convite ao Dr. Marco é um convite, que ele pode, inclusive, justificar à presidência que ele não pode falar sobre esses temas. Já o João Deon, com certeza, tem não só a obrigação moral, como a disposição de vir a essa casa responder essas questões que estão aqui levantadas. Então, se nós trabalhamos com a ideia de fazer um ajuste, um acerto, um arranjo regimental, que eu considero justo, acho que faltou aqui na hora da elaboração aqui do requerimento um pouquinho de calma, talvez tenha sido feito na sofreguidão, alguma coisa assim, mas tenha faltado um pouco de calma, e aí cometeu um erro. Vamos arrumar? Vamos arrumar, mas vamos fazer o arranjo completo, porque aí nós damos ao Dr. Marco a oportunidade de vir para ficar em silêncio ou não vir. Porque permite uma parte? Uma parte é o vereador Rogério Carrillo, Uma presidente. parte é o vereador Rogério Carrillo. E quando se tratamos de convite, nobre vereador Paulo Tadeu, o diretor da holding poderia até estender esse convite a outras pessoas que ele acha que seriam prudentes estar aqui, que poderiam responder também com um pouco mais de condição de poder explanar esse plenário. Então, o convite abre essas possibilidades. E a convocação limita tudo isso que Vossa Excelência já brilhantemente aí explanou. Só para concluir, eu entendo que deveria haver aqui uma aproximação das vontades. Nós entendemos que a correção da iniciativa é legítima, respeitamos os direitos dos signatários de propor essa correção, mas ao mesmo tempo nós estamos propondo uma correção mais completa. A correção do... Opa, a palavra... Não, por favor, vereadora Marizé, por favor. Terminou, vereador Paulo? Havia terminado? Nesse momento, sim. Eu peço de novo. Ok. Senhora presidente, senhores vereadores, eu acho que nós estamos voltando àquela situação, convite, convocação, convocação, convite. Eu acho que pelo assunto, e concordo plenamente que, se for possível, dentro de já outros tantos arranjos que aqui já foram feitos, né, inclusive com solicitação, às vezes, de outros companheiros, seja realmente convocado também o senhor João Deon. Concordo com o vereador Paulo Tadeu, ele é o responsável por essas respostas, e por isso há convocação, porque são informações, ninguém está fazendo de forma alguma nenhum movimento, não é, contra. Quanto ao novo diretor, a convocação dele vem como um apoio, como de repente pode se acrescentar aos demais e até a convite do próprio João Deon, né, que todos os diretores da DME, participações aí, estejam, da energética, mas a convocação é porque os assuntos são muito explicitados nesta convocação, são realmente assuntos, e gostaríamos sim que talvez fosse um arranjo meio arranjado, como diz o vereador Paulo Tadeu, mas tantos já foram os arranjos que é somente, talvez até aceitarmos que erramos na hora de convocar e precisamos acertar, não é?
o nome e o cargo das pessoas, coisa que acontece aí muitas vezes em outras situações, mas gostaríamos muito que se mantivesse, porque não é em nenhum momento nós desrespeitarmos ninguém em cargo público, mas sim obtemos informações que as pessoas e que todos nós, inclusive, gostaríamos de saber da boca dos próprios signatários, né? Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Olha, eu me permito discordar de que nós estamos num debate entre convocação e convite. Nós estamos numa circunstância em que esta casa está prestes a convocar indevidamente um diretor para falar sobre temas que não lhe dizem respeito. Ou a gente se dá o respeito e reconhece que nós erramos, ou então fazemos um acerto, aproximamos as vontades. Porque entender que é devida a convocação do diretor superintendente da distribuição para falar sobre temas da DME de participações, me desculpa, mas nós não estamos nos dando o devido respeito. Nós não podemos concordar isso enquanto casa legislativa. Compreendo que houve um equívoco, acho que é justo que se corrija aqui, até para não precisar retirar e apresentar na próxima terça-feira. Eu entendo isso perfeitamente. Mas agora, fazer o acerto, no sentido de convocar também o senhor João Deon e trazer aqui, pela força da lei, porque quando é convite é diferente, mas é uma convocação, trazer aqui coercitivamente o diretor do Departamento Municipal de Eletricidade e Distribuição para falar sobre temas que não lhe dizem respeito, eu acho que a Câmara não pode concordar com isso, independente da nossa correlação de forças nesse momento. Nós não podemos. Nós estamos, se a solução é essa, por convocação, nós estamos convocando indevidamente um cidadão que virá a esta casa para ficar em silêncio. Então, eu gostaria de que a proposta do vereador Rogério Carrillo fosse considerada. Vereador Tiago Cavelar. Senhor presidente, apenas para me permitir discordar aqui das palavras do vereador Paulo Tadeu num instante da sua fala. Dizer que essa casa não se dá o respeito quando convoca um servidor público, ocupante de cargo de confiança, para mim é diminuir o peso do nosso poder, é diminuir o peso do poder legislativo frente ao executivo. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Olha, sem sofismas, por favor, eu não estou dizendo que essa casa não se dá o respeito quando, regimentalmente, convoca um servidor para prestar esclarecimento. Eu estou dizendo que essa casa acaba de reconhecer que convocou errado e mantém a convocação errada. Aí sim nós não estamos nos dando respeito. Acabou de reconhecer que a convocação é indevida, tanto é que foi proposto um conserto. E vamos manter a convocação indevida? Isso é falta de respeito conosco mesmo. Agora a convocação não é legítima. Vai. Então, concluindo, senhor presidente, eu só gostaria de registrar minha manifestação em discordar dessa fala. O Poder Legislativo, ele não deve ser submisso ao Executivo em hora nenhuma, em momento nenhum, e ele tem, sim, o direito e a autonomia de convocar qualquer servidor público ocupante de cargo de confiança e, como já foi feito aqui, centenas, por que não milhares de vezes aqui, e jamais questionado. A única vez que eu vi ser substituído uma convocação por um convite foi recentemente com a secretária de Promoção Social. Acabou dando certo que ela acatou o convite numa boa, mas eu achei uma atitude onde o Legislativo, infelizmente, senhor presidente, não medindo palavras, aí se curva diante do Executivo. Eu não gostaria de ver isso acontecer novamente. É o meu posicionamento com todo respeito aos outros. Só isso, obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Olha, a secretária de Promoção Social esteve aqui a convite e não houve nenhuma diferença na exposição dela e no debate dela com essa casa do que seria a convocação. Vou botar um requerimento.
A convocação, na verdade, nós precisamos lembrar que quando a convocação da secretária de Promoção Social foi aqui apresentada, tinha um caminhão de gente convocada no mesmo requerimento. Desse jeito. É como se o município estivesse na berlinda com os gastos na promoção social. Vamos lembrar, não podemos também deixar de recuperar a memória desse fato. Agora, eu entendo, presidenta, com toda a vênia, com todo respeito aos vereadores, eu queria insistir, os vereadores signatários têm a melhor das intenções, o conteúdo é respeitabilíssimo, o conteúdo é isso mesmo, essa discussão tem que ser feita aqui nessa casa, precisa ser demonstrada como é que a contabilidade do DME é feita, isso tudo não tem dúvida quanto ao conteúdo, mas nós estamos abrindo um precedente regimental, em que nós estamos convocando pessoas para falar de temas que não lhe dizem respeito. No limite do exagero, daqui uns dias nós vamos chamar o secretário de esporte para falar de política de saúde. Essa é a questão central que está colocada. Não é o conteúdo, não é o direito e não é a soberania desta casa, que eu coloquei em dúvida. Nós temos duas colocações que eu quero fazer aqui. A primeira é o seguinte: regimentalmente, nós estaremos mudando um requerimento. Está mudando um requerimento. Nós estamos acrescentando uma outra pessoa, doutor João Deon, e estamos, por uma solicitação verbal do vereador Rogério Carrilho, de convocação para convite. Então, está mudando o requerimento. Isso nunca houve aqui no plenário. Eu não me lembro, desde que eu estou aqui na casa, mudar o requerimento dessa maneira, porque muda o requerimento. Diferente quando acrescenta uma frase, uma pergunta, muda, mas muda o requerimento. O vereador Antônio Carlos muda as pessoas, muda o requerimento. Então, vai se abrir um grande precedente regimental, sim. Isso não é regimental. Não é regimental. Nunca houve isso de se mudar a pessoa ou de se acrescentar, por favor. Então, há uma mudança aqui. Não é regimental o que está sendo feito aqui. O que está sendo colocado aqui. É legítima a discussão, mas não é regimental. Então, nós estamos abrindo o precedente. O que seria? Poderia ser que nós muitas vezes se coloca aqui. Retira-se e refaz o requerimento, que é normalmente o que acontece quando tem alguma discussão mais ampla, e os senhores são testemunha disso. Então, este, a meu ver, seria o caminho de se rediscutir isso, e terça-feira que vem entraria com o requerimento, que eu acho que nós não abriríamos um precedente regimental, nós não criaríamos aí uma condição para outros fatos acontecerem dessa maneira. Eu acho que é prudente nós revermos posição, que todo mundo, porque em determinados momentos nós podemos ter problemas mais sérios, porque abriu o preço, mas naquele caso do DME vocês alteraram. Então, a palavra, vereador Antônio Carlos Pereira. Ouvindo, senhor presidente, os demais colegas coautores, nós vamos retirar, vereador líder. Mas eu quero dizer bem claro aqui nessa oportunidade. O senhor é testemunha, eu já falei várias vezes, vereador Rogério. Em várias vezes nós da oposição fomos solicitados a mudar, a alterar o regimento aqui em várias oportunidades e sempre concordamos. Mas tudo é quando precisa de nós da oposição. Quando há uma sugestão que não tem nada demais, nada. Com medo de trazer aqui alguém convocado. Como disse o vereador Tiago Cabelanha, é prerrogativo dos vereadores, senhor presidente. Eu sei. E aí tudo fica difícil. Mas quando é para ajudar a administração, para favorecer, nós concordamos em mudanças, em alterações, em reuniões aqui, em quantas oportunidades. Já fomos até elogiados por isso. É só consultar os anais dessa casa na atual legislatura. Então eu retiro o requerimento, acabou a discussão, em nome dos demais colegas, mas em outras oportunidades, senhor presidente. Nós vamos lembrar bem desse momento de hoje, onde tudo foi dificultado, porque
Há sim muitas dúvidas em relação às coisas que andam acontecendo lá no DME e precisam ser esclarecidas. Na próxima semana nós voltamos com o requerimento. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência e a sua compreensão. Com a palavra, vereador. Só um minutinho. Eu só queria... Eu não tinha nem terminado, vereador Antônio Carlos. Mas eu não tinha terminado, vereador Antônio Carlos. Eu só queria dizer que em nenhum momento nós tememos a vinda de quem quer que seja aqui. Nós queremos é preservar a forma de convocação. Nós não podemos convocar uma pessoa que não pode falar nada aqui. Não pode, entendeu? Há uma diferença muito grande quando a gente pede para inserir no ofício que vai capear um determinado requerimento e mudança de requerimento. Há uma diferença. Eu compreendo a exaltação do vereador Antônio Carlos por conta do momento que nós estamos vivendo aqui, mas nós não tememos essa discussão sobre o DME, não. Pelo contrário, nós queremos fazer esse enfrentamento num debate altivo, num debate sereno, porque esta é uma área em que frequentemente as explorações políticas vêm acontecendo com muita frequência. Eu quero aqui nesta casa, na vinda aqui do senhor João Deon, e aí eu quero dizer que, se me for dada a honra, eu assino o requerimento de convocação do senhor João Deon, junto com os vereadores signatários hoje. Nós queremos fazer a discussão aqui de como é que o DME conseguiu dissimular 80 milhões de reais de dividendos que eram reservas para futuro pagamento de uma eventual execução fiscal dentro de uma contabilidade. Eu quero saber isso aqui. Questão de ordem. Não mais nenhum requerimento sendo discutido. Então não há nenhum medo de debater o assunto. E acho que o vereador Antônio Carlos foi correto e foi sensato ao retirar o requerimento. Antes de nós passarmos para o outro requerimento, eu só quero deixar claro aqui para todos que eu estou apenas valorizando e seguindo o nosso regimento. Somente isso, o regimento interno, para que a gente possa ter sempre no regimento o nosso norte. Eu acho que isso é fundamental. Hoje é essa discussão, na próxima pode ser uma outra discussão, e nós temos um norte a ser seguido. E também ouvir aqui a nossa assessoria. É simplesmente isso. Acho que a semana que vem entra com convocação do Dom João e tudo bem. Senhor secretário, vamos dar continuidade? 678. Pedido de informações sobre possíveis melhorias na Avenida Dr. Saul Prado Brandão, localizada no Parque Nova Aurora. Autoria do vereador Luiz Carlos. Leitura. Em discussão. Vereador Joaquim. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereador público presente, parabenizar o Luiz Carlos por esse pedido de informação e também aqui pedir que outras avenidas, outras ruas de nosso município sejam beneficiadas, porque nós estamos andando nos bairros e estamos vendo muitas ruas cheias de buraco, como disse aqui o vereador, mal sinalizada. Então isso é importante. Nós, vereadores, batalhamos, principalmente nos bairros mais distantes, porque a situação não está boa, e com essa chuva que teve, se criou muito buracos, e pedindo que se possível, pedir também à Secretaria de Obras que faça bem feito, melhoria nas ruas de todos os bairros do nosso município. Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, eu também gostaria de cumprimentar o ilustre vereador Luiz Carlos Lical e também agradecer ele pela sua intervenção, do qual também já fiz uma indicação, senhora presidente, nesse sentido, porque essa avenida eu tive o prazer de colocar, vereador Lical, o nome do doutor Saúl Prado Brandão, do qual tive o privilégio de trabalhar com ele no fórum no Ministério Público, promotor de Justiça.
E a dona Geni, sua esposa, que antes de falecer, pediu que eu fizesse essa homenagem ao doutor Saúdo Prado Brandão, e realmente lá está um pouco abandonado. Eu acho que tem que dar uma olhada, não somente, como disse o vereador Joaquim, de outras avenidas. Parabéns pelo requerimento, vereador Lical, porque é merecedor. Em nome da alma do doutor Saúdo Prado Brandão, um grande homem do Ministério Público de Poços de Caldas, o primeiro, senhora presidente, que exerceu o Ministério Público aqui na cidade de Poços de Caldas. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer as palavras do Joaquim e do Paulo Eustáquio. É o seguinte, essa avenida vem arrastando por muitos e muitos anos. Tem companheiros que já participaram dessa casa anteriormente, até o Carlos e o outro até o... E ali são uma via dupla. E até hoje não foi feita, por administração nenhuma. E hoje virou aquilo lá um lixão. De vez de uma via, virou um lixão. Num bairro daquele que tem acesso muito grande à população, todas as pessoas usam aquele local. Então, se começar desse jeito, logo não vai ter a via, vai ter um lixão. E as pessoas mal educadas vão jogando lixo, material, tudo ali naquele local. E, inclusive, a prefeitura também, há tempos atrás, fez uma obra naquele local, aproveitou aquela via para jogar terra, mas não aproveitou, não teve a sensibilidade de tirar a terra daquele local. Dá exemplo para a população, não jogar. Eles jogaram, não tiraram, agora a população está virando lição. É só isso, muito obrigado, senhor presidente. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. Expediente de terceiros, ofícios. Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas requer o uso da tribuna popular para apresentar a nova diretoria e expor sobre as atividades realizadas, as parcerias firmadas, inclusive com a Prefeitura Municipal, e suas dificuldades financeiras. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 13 votos. Senador Ronaldo Caiado acusa o recebimento da moção de apelo número 06 de 2015, de autoria do vereador Paulo Tadeu, que trata de pedido para não aprovação da redução da maioridade penal. Vista ao requerente. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais comunica que a emissão de declarações de comparecimento à Assembleia Legislativa passou a ser competência do Centro de Atendimento ao Cidadão, ficando vedada a sua emissão pelos gabinetes parlamentares. À disposição dos senhores vereadores, da senhora vereadora. Organizações da sociedade... Senhor presidente, gostaria só de solicitar a leitura na íntegra deste ofício encaminhado pelas organizações da sociedade civil por parte do secretário, por gentileza. Organizações da sociedade civil, entidades conveniadas com o município. Encaminha cópia de ofício enviado ao senhor prefeito municipal solicitando a atualização dos repasses das verbas conveniadas relativa aos meses de junho, julho e agosto de 2015. A leitura, pedido do vereador Tiago Cavelanho. Excelentíssimo senhor prefeito Luiz do Carmo Lourenço, a Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Promoção Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Ministério Público Estadual, Câmara Municipal de Poços de Caldas. As organizações da sociedade civil abaixo assinadas, em reunião realizada no dia 11 de setembro, às 19h30, na Casa do Menor, doutora Dinan Dias, Avenida José Remígio Prégia, número 1166, vem por seus representantes legais esclarecer o que segue. As organizações da sociedade civil abaixo assinadas sempre prestaram relevante serviço público à sociedade pós-caldense, não tendo em vista qualquer fim distributivo de lucro e envolvendo indivíduos motivados a servir seu semelhante. Para a manutenção da parte de suas despesas, as organizações da sociedade civil abaixo assinadas mantêm junto ao poder público municipal convênios que promovem o repasse de recursos indispensáveis à manutenção das suas atividades. Atualmente, o atraso reiterado do repasse das verbas conveniadas com o poder público municipal
as organizações da sociedade civil abaixo assinadas vêm comprometendo gravemente a quantidade dos serviços prestados à população, uma vez que atinge diretamente o quadro de colaboradores que deixam de receber seus salários, já que as instituições não possuem, em regra, reservas financeiras suficientes para arcarem com despesas tão elevadas. Preocupadas com a grave situação financeira experimentada nos últimos meses, as organizações da sociedade civil abaixo assinadas protocolaram no dia 28 de agosto de 2015 um ofício solicitando uma reunião com a maior brevidade possível com Vossa Excelência para a discussão da urgente atualização dos repassos das verbas conveniadas. Entretanto, não obstante o referido ofício levar a assinatura de representante de 17 entidades assistenciais respeitáveis de nossa cidade, até o momento presente nenhum contato foi estabelecido. Sendo assim, é este no sentido de informar ao excelentíssimo senhor prefeito Heloísio do Carmo Lourenço que as organizações da sociedade civil abaixo assinadas aguardarão a atualização dos repasses dos meses de junho, julho e agosto até o dia 18 de setembro de 2015, sem o que serão obrigadas a paralisarem suas atividades a partir do dia 21 de setembro, por período indeterminado, em razão da total incapacidade financeira experimentada. O contato telefônico poderá ser feito através do número 3713-1711 com a senhora Fátima. Por fim, entendemos nosso cumprimento e distinta consideração. Atenciosamente, Vossa Excelência quer a leitura das entidades aqui? O que eu não consegui aqui, o senhor me ajuda aqui. Casa do Caminho, Asilo Vinha do Senhor, Casa do Menor Ednan Dias, ASE, Assistência Social, Albergue Noturno Deus é Caridade, Associação Damas de Caridade São Vicente de Paulo, Associação Beneficente Apoio à Comunidade Abaco, Associação de Assistência aos Deficientes Visuais, Associação Bem Viver Apoio à Comunidade, Associação de Promoção Humana e Ação Social, Associação Católica Divinos Corações e Abrigo Madre Teresa de Calcutá. Em discussão, vou colocar em discussão, porque o vereador Lical ele quer a palavra. Não, ele pediu a palavra. Ele veio aqui. Ou discussão, ou comentar. Pediu a palavra, vereador Lical. Não, para mim aqui? Muito obrigado, por favor. Senhor presidente, eu ouvi atentamente. Assim que chegou esse documento, até, se não me falha a memória, foi o Tiago que mostrou. Eu fui informar e tive informação, não essas oficiais, que já foi pago junho e julho. Só está faltando agosto. Então, eu gostaria de informar melhor o que está acontecendo, porque, volto a dizer, junho e julho já está pago. Só está dependendo de agosto. Essas pessoas, depois, alguém que tiver uma informação melhor do que a minha, puder me informar se é real ou não. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado pela informação, vereador Lical. Vereador Tiago Velan, também quer fazer uso da palavra? Não, senhor presidente, já que o senhor abriu o debate. Sim. Nobre colega vereador Lical, nós temos aqui presentes, inclusive, alguns representantes dessas instituições que assinaram esse ofício. E não é confirmado por parte deles essa informação extraoficial, como o senhor bem colocou, que o senhor expôs aqui. Afinal de contas, eu acho que é inegável a seriedade dessas 11 ou 12, se eu não me engano, instituições que se prestaram a oficializar um documento dessa casa ao Ministério Público, ao senhor prefeito municipal, aos conselhos municipais, secretarias municipais. Então, me perdoe, nobre colega, essa informação extraoficial que o senhor tem aí não condiz nem com o posicionamento dos diretores dessas entidades, pois todos sabemos aí que são entidades sérias e jamais prestariam a protocolar nessa casa, no Ministério Público, uma mentira. Só esse é o meu ponto de vista. Vereador Paulo Tadeu. Eu queria confirmar que os de junho e julho estão pagos e tem instituições que assinaram esse documento que já havia recebido junho há algum tempo. Eu tive a oportunidade, numa sessão anterior aqui, de comunicar que várias instituições haviam recebido o mês de junho.
E essa assinatura está aposta aí por alguma razão, porque o texto é comum a todos, mas algumas instituições já haviam recebido. Só queria dizer, senhores vereadores e vereadoras, e senhora presidente, que o Poços de Caldas, em 2011, os convênios com as instituições em Poços de Caldas somavam 11.686.000 reais em média por ano. Em 2012, 12.097.000 reais. Em 2013, 13.529.000 reais. Em 2014, 15.991.000 reais. Em 2015, 17.669.000 reais. Nós aqui todos somos testemunhas da seriedade dessas instituições, da importância dela no papel social, porque algumas dessas atividades são fundamentalmente vocacionadas. Nenhum poder público pode prescindir de instituições como essa, mas os valores desses convênios já chamam a atenção da Prefeitura para começar a avaliar aqueles convênios que ela tem, que ela poderia absorver, maiormente aqueles que estão no campo da educação, porque não há sentido em manter convênios no campo da educação, sobretudo no campo da educação infantil, se o município já é dotado de condições de fazê-lo. Então, nós já estamos aqui a julgar pelo crescimento, nós já estamos falando aqui em cerca de 19,5 milhões para o ano de 2016. São recursos elevadíssimos, claro que não se contesta a qualidade, o compromisso, a vocação, o espírito público dessas instituições, mas é hora do município começar a analisar aquelas áreas em que ela pode absorver esses serviços, sobretudo na área de educação. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres vereadores, apenas para lembrar que o valor desses recursos não sofreu emenda por parte de nenhum dos vereadores aqui, ou seja, foi colocado e determinado pelo próprio Executivo, da vultuosidade desses recursos. Segundo, senhor presidente, que o ofício protocolado aqui hoje trata, a priori, da falta de repasse, mas ele também deixa uma indignação muito grande da falta de resposta do chefe do Executivo. Foi protocolado um requerimento ao senhor prefeito municipal, que eu tive a oportunidade de comentar dele há 15 dias atrás, no dia 28 de agosto, está explícito aí. Sabe qual foi a resposta dada a essas instituições? Na época o protocolo era assinado por 17 instituições. Sabe qual foi a resposta dada a essas 17 instituições por parte do senhor prefeito municipal? Nenhuma. O que elas gostariam nessa reunião é exatamente sentar para conversar. Senhor prefeito municipal, a situação da prefeitura não vai bem? Que o senhor agende, planeje, diga o quanto vai pagar, quando vai pagar, se vai pagar metade, que nós também teremos oportunidade de programar os nossos gastos aqui. Agora, sequer tiveram um telefonema, senhor presidente, ficaram no vazio. Ora bola, são 17 instituições de respeito aqui do nosso município, já reconhecidos por todos nós aqui, mereciam sim pelo menos um retorno do chefe do Executivo, nem que fosse para falar que não dava para pagar. Mas não, ficaram à deriva e, infelizmente, assim continuam até hoje. Levando essa medida aí, no meu ponto de vista até extremo, de protocolar um pedido desse no Ministério Público, pensando até, cogitando até paralisação a partir da semana que vem. Isso me assusta muito, só isso. Requerimento à disposição. Tinha pedido? Pediu? Vereador Licão. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvi atentamente as palavras do vereador Tiago. De maneira alguma eu iria duvidar da assinatura de qualquer pessoa. Não é índole minha, eu não fui criado dessa maneira. O tempo que eu tenho dentro dessa casa, eu nunca desrespeitei ninguém em 6 mandatos que eu tenho. Tem um Antônio Carlos aqui que é companheiro, sabe? Nunca. Eu fiquei preocupado com a situação das entidades. E acabei de ouvir aqui, agora, doutor Tiago, o seguinte, a entidade do Jonei, que o Jonei faz parte, a Vinha do Senhor, já recebeu um mês, não é isso? Uma parcela? Então, não é junho e julho. Se tem uma, a deles já recebeu. Talvez, será que outras não receberam também? Quero deixar bem claro de novo, que eu não estou duvidando da assinatura de nenhuma entidade. Simplesmente
cumprir com a minha obrigação de vereador, preocupante com as entidades. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Requerimento à disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora, intervalo regimental de 15 minutos.